Olá contador, olá contadora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Já deixa o seu like, o conteúdo desse vídeo aqui a gente vai falar como que você pode começar o seu escritório de contabilidade sem ou com pouquíssimos recursos financeiros. Assim como eu comecei com pouquíssimos recursos financeiros, eu acredito que tem muitas pessoas, muitos colegas contadores que desejam iniciar o seu escritório de contabilidade, mas tem alguém que fala para ele ou que falou para ele que ele precisa ter muito dinheiro para investir para ter o escritório de contabilidade. Fato é que não tem a necessidade. Se você tiver recursos, é lógico que isso vai te ajudar. Mas se você não tiver, não é esse o motivo pelo qual você deve desistir de ter o seu escritório de contabilidade. Eu vejo muitas pessoas falando que precisa de um alto investimento para montar um escritório de contabilidade. Quando eu mesmo comecei com um cheque especial que eu tinha no banco, e eu nem recomendo que você utilize de repente financiamento ou cheque especial. Hoje você consegue fazer renda somente se você tiver um computador e uma internet. Você já começa a fazer ali os seus primeiros recursos. E eu vou compartilhar aqui com você, contador, você contadora que deseja trabalhar para você, ser dono do seu escritório. Ainda que de repente vamos imaginar que você hoje trabalha em um escritório de contabilidade ou numa outra empresa, você trabalha num regime formal, né? Mas você deseja ter o seu escritório de contabilidade ou, quiçá, você está se programando para, no futuro, iniciar o seu escritório de contabilidade. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas ferramentas, algumas fontes que você pode utilizar para começar a levantar os seus recursos, levantar recursos para iniciar o seu escritório de contabilidade. Vamos imaginar que você tenha pouquíssimos recursos financeiros. Eu vou compartilhar aqui o que realmente você precisa para começar e também como que você pode fazer e levantar receita, digamos, rápida para iniciar o seu escritório de contabilidade. Então, assim, se esse conteúdo é interessante para você, se você deseja iniciar o seu escritório de contabilidade, em que fase que você está, não importa se você é contador, contadora, técnico em contabilidade, desde que esteja com o seu CRC ativo. Se você tem poucos recursos financeiros, deixa no seu comentário, deixa aqui no comentário desse vídeo. Eu quero saber como eu posso ajudar ainda mais você. E também deixa o seu like, porque o seu like vai ajudar o nosso conteúdo a chegar em outros contadores que estão na mesma situação que você. Então vamos lá, galera. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. O nosso tema aqui, a gente vai falar para você começar o escritório, né? O que que você verdadeiramente vai precisar? Então, quando você começa o escritório, de fato, o que que você precisa, né? Como abrir o seu escritório de contabilidade sem recursos financeiros? Quando a gente fala sem recursos financeiros, imagina que você precisa fazer um investimento muito alto. A gente vai falar aqui de um investimento que talvez você nem tenha necessidade, porque você já vai ter muitas das coisas que eu vou falar aqui. Por quê? Quando a gente fala em iniciar o escritório de contabilidade, ter algumas coisas que se faz necessário. A gente vai falar aqui o que é necessário para você começar o seu escritório. E talvez se você não tiver alguma dessas situações, talvez você vai ter que fazer algum investimento, mas vai ser o mínimo possível. E olha, de verdade, começar o escritório de contabilidade dentre a maioria dos negócios que se tem hoje, né, no empreendedorismo geral, talvez seja, se não for, uma dos negócios mais baratos para se iniciar. E eu vou mostrar aqui por quê. Se você for montar uma barraquinha de cachorro-quente, você tem que comprar um trailer, tem que comprar coisa do cachorro-quente, enfim, tem um monte de coisa que você tem que fazer e você vai gastar muito mais do que para iniciar o escritório de contabilidade. Eu vou provar aqui. Para iniciar o escritório de contabilidade, o que você precisa? Antes de saber quanto que você precisa de investimento financeiro, você precisa saber o que precisa ter no escritório de contabilidade. Então a gente vai falar aqui das principais situações que você precisa ter para iniciar. Você precisa ter um CRC ativo, mas antes, por que eu estou falando aqui que talvez, eu falei anteriormente que talvez alguma dessas coisas você já tem. Então eu falei aqui para iniciar, né? Vou botar aqui uma lista. Talvez você possa estar pensando, olha, precisa de mais alguma coisa. Você pode até deixar no comentário, mas olha, de verdade, se você tiver o que tem aqui, e nem precisa ter tudo isso aqui, tá? Eu coloquei aqui o principal, você já consegue iniciar. Então o que você vai precisar? CRC,
é o urgente. Se você não tem um CRC ativo, você vai depender de alguém. Então, tenha o seu CRC. Se não fez o exame ainda, corre, vai estudar, vai se preparar. Teve a última prova agora, tá recentemente aí para divulgar. Não sei se já divulgou no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o resultado, mas se você não passou, não desista, cara. Continue estudando, porque vale muito a pena e depois lá na frente você será recompensado. Se você não tem um CRC, vai se preparar, vai estudar para ter. Você precisa para ser o responsável técnico das empresas que você vai cuidar. Se você é técnico em contabilidade e você se formou antes, salvo engano, deixa nos comentários se vocês lembram aí o período que deixou de ser ali a questão do técnico ter o registro ativo no CRC. Hoje não é mais permitido. Então, se você faz curso de técnico em contabilidade nos dias de hoje, não é mais permitido. Mas a galera que se formou, se não me engano, em 2015 para trás, tem ali o seu registro no CRC. Ele pode sim iniciar o seu escritório de contabilidade, lógico que ele não vai poder fazer auditoria, nem perícia e nem analisar balanços de outras pessoas, mas ele pode sim assinar balanço, pode fazer a escrituração contábil, pode fazer folha de pagamento, pode fazer a apuração dos impostos. Então, assim, tem muitos serviços que você pode fazer e você pode iniciar o seu escritório vendendo os serviços que você pode fazer. E vai ter uma gama de clientes, uma gama de empresas que necessitam e precisam do serviço que você pode vender. Você vai precisar de um computador. E quando eu falei lá atrás que alguma dessas coisas você já de repente você já tem, por exemplo, computador é uma delas. Computador, talvez você já tenha um notebook aí na sua casa e não precisa ser o notebook mais boladão da sua, né, do mundo, não. Desde que você tenha um computadorzinho, um notebook, você precisaria para começar. Roberto, mas eu não tenho condições de comprar agora. Bom, lá na frente eu vou falar uma situação onde você consegue levantar recursos. Como que você consegue levantar recursos para conseguir comprar o computador, por exemplo, se você não tiver? Mesa. Cara, uma mesinha de escritório. Roberto, mas eu não tenho condições de comprar. Vai na mesa da sala da sua casa ou na mesa da cozinha até você ter condição. Mas tenho certeza que na sua casa tem uma mesa, tem uma cadeira e lá você começa. É possível. Eu tenho uma aluna, que ela mandou uma foto para mim quando iniciou o escritório dela, era na mesa e tinha na sala dela e ela começou tudo lá, com o notebook e aquela mesa. Então, assim, é possível sim você começar e mesa é uma coisa que se faz necessária para o seu conforto, mas não é o essencial. Para iniciar, para dar o start. Claro, começou, você vai precisar ter um cantinho, vai ter uma mesa, uma cadeira, para que você possa prestar o serviço com um pouco mais de conforto. Você vai precisar de uma impressora, mas também não é aquela coisa emergencial, urgente, que você, se você não tiver, não vai conseguir funcionar. Mas fato é que você precisa ter uma impressora e quando você for comprar uma impressora, tenha o cuidado de selecionar uma impressora que, por exemplo, ela tenha scanner e que ela tenha uma economia na impressão. Então, assim, tem impressoras que você vai gastar, né, com tinta ou toner o valor, quase o valor da impressora. Então, tenham o cuidado de, na hora de fazer uma pesquisa de comprar uma impressora, tenham o cuidado de escolher uma que é econômica, para que você possa imprimir mais papéis do que uma outra, né? Mas o fato é que hoje em dia a gente quase não imprime papel, a gente usa mais a parte de digitalização, o scanner da impressora e cópias, né? Mas o fato é que eventualmente você vai precisar imprimir alguma coisa e você vai precisar ter uma impressora. Precisa para ter de imediato para iniciar? Cara, acredito que não. Você conseguiria hoje fazer alguns serviços sem impressora, mas é essencial para depois no seu escritório você venha a ter. Agora, fundamental, e aí não tem como, é a internet. E se você está me vendo, ou você tem internet, ou você está em algum lugar que tem acesso à internet. Então, se na sua casa, de repente, não tem internet, você vai precisar se deslocar até esse local no qual você está me assistindo agora, ou na casa de um parente, na casa de um familiar, e utilizar a internet dele. Você vai precisar ter um telefone, muito provavelmente você já tem, porque o cliente vai precisar entrar em contato com você. E normalmente, hoje as pessoas utilizam o WhatsApp para que possam entrar em contato com o cliente. Então, cara, se você tiver ali um telefone, uma coisa também que você pode fazer, se você já tiver um telefone, por exemplo, você tem um telefone e aí você quer separar um telefone pessoal, telefone que você vai dar com o contato da empresa, né? Você pode, por exemplo, utilizar ali um chip pré-pago para o telefone da empresa e um chip, enfim, normal aí de conta para o seu pessoal.
um chip só para receber ligações. E hoje a gente fala mais pelo WhatsApp do que ligando para o próprio cliente. Sistema. Cara, você precisa de um sistema para prestar serviços de contabilidade, mas não necessariamente você precisa de um sistema para começar. Então, assim, quando que é o momento de ter um sistema? Quando você tem o seu primeiro cliente fixo, contrato com uma micro ou pequenas empresas. Por que micro e pequenas empresas? Porque se você tem um cliente que é MEI, você tem um cliente que é um empregador doméstico, você consegue fazer os serviços, prestar os serviços sem a necessidade de sistema. E aí você não consegue, aliás, você não tem a necessidade de gerar uma dívida, criar ali uma dívida para você, para o seu CNPJ, com relação a sistema. Quando você começa a pensar em ter um sistema, você precisa já ter um cliente fixo, e que o valor de honorários desse cliente seja bastante suficiente para pagar a parcela, a mensalidade desse sistema. Então, normalmente funciona assim: você vai contratar uma empresa que vai te fornecer um sistema. Nesse sistema você vai fazer a escrituração contábil, apuração dos tributos, escrituração fiscal, apuração da folha de pagamento, e você vai cumprir com as obrigações acessórias utilizando o sistema. Então vai te facilitar. O sistema ele tem uma situação onde você, o grande benefício dele é você consegue fazer mais com menos, ou seja, você vai fazer muitos serviços com menos esforço e menos mão de obra e com segurança, porque normalmente, cara, a pessoa que desenvolveu esse sistema, essas pessoas utilizaram ali profissionais muito experientes na parte contábil, na parte tributária, na parte trabalhista, porque é tudo configurado para que sejam enviadas as obrigações da forma correta. Então, assim, é importante ter o sistema, porque o sistema, além de te ajudar no cumprimento das obrigações, principalmente você que está começando, ele vai te ajudar no cumprimento das obrigações da forma correta. Muito provavelmente, quando você tentar enviar uma obrigação pelo sistema e essa obrigação estiver equivocada, estiver com algum erro, ele vai apresentar alguma crítica. Ou seja, o sistema, além de te ajudar a cumprir com as obrigações, ele vai te ajudar também a enviar com segurança. Outros, o que seria outros? Também não é algo assim fundamental para você iniciar, se não tiver, mas são os materiais de escritórios normais. Tu vai precisar ter uma caneta, você vai precisar ter uma calculadora, você vai precisar ter papel, né? Se você tem impressora, tem papel, toner, materiais de escritório, né? do cotidiano ali. Você vai precisar ter uma borracha, talvez uma lapiseira, enfim, materiais do dia a dia que você vai comprar, e eventualmente você vai comprar isso e vai durar meses, quiçá alguma dessas coisas você vai comprar, dura até ano, dependendo da quantidade de mão de obra que você venha a ter. Aí dessa relação aqui, o que eu diria assim que não tem jeito, não tem como você deixar para depois? O que você teria como deixar para depois, o que você não teria como deixar para depois? Bom, o que você teria que ter de imediato? Você precisa ter um CRC ativo, isso não tem como. E aí, quando a gente fala de começar um escritório sem recursos financeiros, é meio que impossível, porque você tem CRC, você ou já pagou a anuidade ou você está pagando as parcelas da anuidade. Então, mas para reflexão, que você vai fazer um investimento mínimo para iniciar. Se você não tem computador, você vai utilizar o Dieguinho emprestado até que você possa ter recursos financeiros. E você consegue iniciar o seu escritório de contabilidade, ou pelo menos começar a prestar os serviços para adquirir receitas e depois comprar o seu computador. Se você tiver como pegar emprestado com alguém um notebook, seja ele o mais simples possível, eu vou compartilhar com vocês como que você faz, mesmo se você não tiver nenhum computador, receita, e eu vou te falar já já. Mesa, se você não tiver uma mesa, você vai precisar usar a mesa da sua cozinha, da sua casa, da escrivaninha do seu quarto, enfim, você vai dar um jeito, você precisa ter um espaço para utilizar como a sua mesa de trabalho. Uma cadeira, é recomendado que seja uma cadeira que te gere conforto, porque você vai passar horas do seu dia, né, sentado, então até a galera da área da ergonomia sabe mais do que eu sobre o tema, mas o fato é que você precisa ter uma cadeira que ela possa ser confortável. Ué, mas no momento eu não tenho condições de ter a melhor cadeira do mundo. Então você vai comprar ou vai utilizar aquela que você pode ter naquele momento, depois você melhora. Começa com o que tem, depois melhora. Impressora. Se você não tiver impressora, cara, você precisou pegar algum documento, você vai digitalizar, vai salvar na sua pastinha no seu computador, vai transmitir para o cliente por PDF, né? Você vai salvar PDF, vai salvar na pastinha e vai mandar para o cliente por e-mail. Mas o fato é que eventualmente você vai precisar ter alguma coisa ali que vai ter a necessidade de impressão. Então, assim, eu colocaria aí uma impressora também no seu checklist de coisas que você precisaria
meio que de imediato. Mas se não tiver, você conseguiria começar sem a cadeira, sem a mesa e sem a impressora. Começaria a fazer os seus primeiros serviços. Internet. Bom, se você está me assistindo, a gente pode dizer que você já tem internet. Né? Você está me assistindo ou você tem acesso. Mas fato é, se a gente fala assim, você vai começar sem recurso, é que muitas das vezes a gente pensa assim, recurso de alugar uma sala comercial, contratar um software, comprar um computador boladão, e vai fazer um investimento altíssimo, aí vai ter que pegar para fazer financiamento em banco, tudo mais. Mas talvez você já tenha internet, né? E a internet é fundamental para você prestar os serviços que a gente vai falar aqui. Telefone é necessário, porque o telefone você vai precisar para ter contato com o seu cliente. E depois que você fizer o contrato com a sua primeira microempresa ou empresa de pequeno porte, então o cliente que for microempresa e empresa de pequeno porte, pelo menos, eu recomendo já que você tenha sistema. Se for MEI ou se for empregadores domésticos, pessoa física, imposto de renda, por exemplo, você consegue atender sem sistema. Então são serviços que você consegue fazer sem ter a necessidade de adquirir um sistema. Bom, dito tudo isso, a gente falou aqui o que você precisa para começar. Eu falei aqui tudo o que você precisa para ter para começar. E com base nisso aqui você pode começar a fazer orçamento. Cara, Wellington, eu não tenho condições de comprar um computador zero, não tenho computador. Vai na OLX, cara. Tem um aplicativo chamado OLX. Lá você busca por produtos que as pessoas estão vendendo, né, usado, mas que, claro, você vai verificar se está em boas condições, que você consegue comprar mesa, cadeira de escritório, mesa de escritório, impressora. Você consegue olhar nesses aplicativos que chama de desapego. Lá no Rio fala muito de desapego, né? Aplicativo de desapego. Não sei como é que na sua região tem. Inclusive, eu não sei, mas deixa aqui nos comentários onde você mora. Tem OLX ou algum aplicativo similar? O OLX, eu vou falar isso porque talvez no seu estado ou na sua cidade talvez não tenha, não sei se tem. Mas o fato é que é um aplicativo onde as pessoas, por exemplo, que tem um computador e ela não utiliza mais, ela posta lá para vender. E aí as pessoas podem ir lá e comprar por um preço bem abaixo, né, do mercado. Claro, com todo o cuidado, verificar se é nota fiscal, verificar se não é um golpe. Tem todo esse cuidado da OLX, mas sim é uma oportunidade de você comprar ali um produto bom que possa te atender nesse início. Claro que depois, como eu disse, começa com o que tem, depois melhora quando você tiver a condição de ter um computador melhor, uma cadeira melhor, aí você vai e faz essas melhoras. Mas para fazer tudo isso aqui, você precisa ter receita. Então a gente vai compartilhar com vocês uma das fontes aqui que você pode conseguir fazer receita. Mas aí, da lista que eu passei aqui, é bom você verificar na lista das coisas que você já possui. Então faz um checklist. Pô, eu já tenho computador, eu já tenho acesso à internet, eu já tenho mesa, eu tenho cadeira. Cara, então já tenho meio caminho andado, já estou com o meu CRC ativo. Então assim, é o checklist para tu dar o pontapé inicial, para começar. Para começar o escritório seria isso. Então, vê na lista que a gente passou aqui, que é essa lista, o que aqui dessa relação você já tem? Então você vai botar no seu checklist aí, cara, eu já tenho impressora, já tenho computador, já tenho mesa, cadeira, então, cara, só falta ter o cliente, né? Aí, dessa lista do que você possui, o que você precisa com urgência, né? Eu falei aqui do CRC ativo, você precisa ter o computador, então isso daqui são coisas que você não tem jeito, não tem como deixar para depois, você vai precisar ter. Como que a gente faz com um contador, como contadora, como técnico que tem um CRC ativo, faz receitas rápidas, ou seja, você levanta recursos financeiros rápido. De qual forma? Você precisa simplesmente ter o seu CRC ativo. Você consegue prestar alguns serviços como contador, como contadora, como técnico, sem ter a necessidade, por exemplo, de sistema, quiçá de computador. Não é que você não precisa, não é que você não vai utilizar um computador, mas você não tem a necessidade de ter um, porque você pode pegar o de alguém emprestado, fazer esse serviço, receber, e com o valor que você vai receber, você inicia ali a compra de um computador. Então, assim, as fontes que eu recomendo você fazer, vamos lá, vamos fazer um levantamento aqui de coisas que você pode fazer sem ter que contratar um sistema, sem ter que fazer financiamento, com o que você possui. Se você tem computador e internet, você consegue fazer hoje abertura de MEI, parcelamento de MEI, fazer o acompanhamento mensal ali do MEI, né, tirar a mensalidade, fazer regularização daquele MEI que está com o CNPJ inapto por omissão de declaração, e aí você pode cobrar um valor por isso.
Cara, abertura de MEI, parcelamento, cuidar da mensalidade. Vamos imaginar que você vai pegar um MEI aí e vai cuidar, vai cobrar R$ 150 mensais, vai cobrar R$ 200 a R$ 300 para fazer a abertura. Se você fazer a abertura de 10 microempreendedores individuais de R$ 2.000 a R$ 3.000, você consegue comprar hoje um computador usado na OLX. Isso eu tenho certeza que você conseguiria usar. Estou dando um exemplo, tá? Talvez você já tenha um computador, mas falta, sei lá, uma impressora. Você, com esse serviço, você não precisou aqui para executar esse serviço de nada se você já tem um computador e uma internet. E se você não tem, você também não precisaria se você tem alguém que possa te emprestar e te dar acesso. Então seria alguns serviços que você sim conseguiria prestar. Abertura de MEI, parcelamento de MEI, cuidar, né, fazer a apuração mensal do MEI, fazer ali a escrituração dele de entrada e saída do livro caixa, se for o caso, e a regularização do MEI. A regularização é aquele cara que tem uma série de pessoas que abriu o CNPJ dele como MEI, não faz a declaração mensal, não faz a declaração anual, está lá abandonado, não faz o recolhimento, o CNPJ acaba ficando inapto. Ele precisa regularizar, às vezes tem até débito endividativo, você vai fazer o cumprimento das obrigações e vai reativar o CNPJ e vai cobrar por isso. Eu recomendo aí, chuta aí, de R$ 200 a R$ 300 para fazer aí essa regularização do microempreendedor individual. De tudo isso, você também tem um outro serviço que você pode prestar para os empregados domésticos e para os empregadores domésticos, que é o seguinte: admissão de empregados domésticos, férias, rescisão, folha de pagamento, 13º, acompanhamento mensal do empregado doméstico, porque muitas das vezes o empregador ele não quer ter essa dor de cabeça, esse trabalho, então ele delega para um contador. E você pode cobrar aí R$ 150 para fazer o acompanhamento, a folha de pagamento do microempreendedor, do empregado doméstico. Você pode cobrar de R$ 70 a R$ 150, seria um valor super justo para você fazer a elaboração aí da folha de pagamento e o acompanhamento mensal desse empregado. E aí você está fazendo aí uma fonte de renda sim. Então a gente falou do mês, se você tiver 10 mês, né, cobrando aí de R$ 200 a R$ 300, você tem entre R$ 2.000 a R$ 3.000. Se estiver fazendo aí o acompanhamento de um empregado doméstico cobrando de 70 a 150, você vai ter ali de 700 a R$ 1.500. Então esse valor aí vai te dar condições de você adquirir as demais ferramentas que você vai precisar. O que você não pode fazer o serviço, receber e gastar esse dinheiro. Você tem que reaplicar, ou seja, reinvestir esse valor contratando algo que você ainda não possui, ou uma impressora, ou um computador, enfim, ou se você já tem uma proposta de uma microempresa, começar ali nessa microempresa, por exemplo, com a aquisição de um sistema. E aí você precisa ter recursos para isso. Veja bem, aqui eu estou falando aqui de alguns serviços que você vai fazer, vai realizar, sem ter a necessidade de investir nada, cara. Com o que você tem. Com computador e internet você faz isso aqui. Computador e internet você cuida do MEI, você cuida do empregado doméstico. Então só isso que você precisa. Outra parte que você faz receita aí, já é um ticket mais alto, é com legalização de empresas. Você precisa saber legalizar uma empresa, você precisa saber abrir uma empresa. A importância de abrir uma empresa é tão grande porque você cobra um ticket médio de abertura de uma empresa, 1.320, um salário mínimo. Com esse valor você já deve achar algum computador, algum notebook na OLX aí. Você também tem que saber fazer alterações de alteração contratual. Quando a gente fala alteração contratual, saber alterar uma atividade, alterar o nome, alterar o endereço, alterar a natureza jurídica, fazer um processo de abertura de microempresa, de empresa do Simples Nacional, de sociedade empresária limitada, de sociedade simples, de firma individual. Você precisa saber fazer isso. E você vai cobrar por isso. Então todo esse processo aqui se cobra pelo menos um salário mínimo para ser realizado. O encerramento de uma empresa. Às vezes você vai pensar assim, pô, mas eu vou encerrar uma empresa e não vou ter o que eu tenho lá na abertura, que é uma receita recorrente. Por quê? Quando você abre uma empresa, as chances são de você ser o contador dessa empresa. E as pessoas vão te pagar mensalmente para você cuidar da contabilidade dessa empresa. Fato é que, num processo de encerramento, você vai cobrar para encerrar, mas você não vai ter aquela receita recorrente. E aí, muitas pessoas ficam meio que abaladas, eu estou fazendo aqui o processo de encerramento, o cliente está indo embora. Mas, cara, pensa comigo. O cara que é empreendedor, que ele montou o negócio dele, mesmo que ele quebre, que ele feche um negócio, ele tem o dom de empreender,
ele vai buscar um outro meio de montar outro negócio e começar outra empresa. Então, assim, fato é que se ele está encerrando uma empresa, a chance de ele abrir uma outra empresa, o cara que tem o empreendedorismo no sangue, ele vai abrir uma outra empresa. E se você presta um bom serviço, até mesmo na parte do encerramento, um bom atendimento, fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, essa pessoa pode vir a contratar você para abrir a próxima empresa dele. E regularização. Regularização é CNPJ inapto por omissão. Tem gente que legaliza empresa e deixa o CNPJ lá abandonado. CNPJ inapto, você pode vender esse serviço de regularização. E aí você pode cobrar. Regularização significa que essa pessoa ficou 2 ou mais anos sem cumprir com as obrigações acessórias. Você vai ter que cumprir, mesmo que essa empresa não tenha movimento. E quando eu falo movimento, é movimento seguinte: não emite nota fiscal e não tem funcionário. E essa empresa precisa cumprir com as obrigações, mesmo que sem movimento. E você, contador, pode cobrar aí 150 a 250 por cada mês de obrigação que você vai cumprir. Em 10 meses, você faz de R$ 1.500 a R$ 2.500. Isso por ano, porque para um CNPJ ficar inapto, pelo menos ele ficou 2 anos sem fazer o envio. Olha só quantas fontes de receita você tem aqui, só com o conhecimento e com o CRC ativo. Você não precisa sequer já nesse momento ter ali um computador boladão. Você pode usar o de alguém para fazer isso aqui. Depois, com o recurso desse serviço, você consegue aí adquirir essas coisas. Aí, fonte de renda extra, tá? Então você fez isso aqui que eu falei, a gente vai citar a abertura, né? Vamos botar aqui a legalização de empresas, cuidou do MEI, fez encerramento de empresa, parcelamento. Quais são as outras fontes de renda extra? Então vamos falar aqui das pessoas físicas. Seja ela pessoa física que deixou de declarar o imposto de renda, está com o CPF irregular e precisa fazer a declaração do imposto de renda. Seja aquela pessoa que tem, de repente, o valor de restituição preso e precisa fazer a declaração, não declarou e quer fazer para pegar o valor da restituição. Aquela pessoa que precisa declarar mesmo porque precisa e de repente esqueceu, está fora do prazo ou dentro do prazo. O fato é o seguinte: você vai fazer declarações de imposto de renda, regularização. E as pessoas tendem a fazer anúncio, ou falar, ou divulgar imposto de renda somente na época da declaração. O fato é que tem uma série de pessoas nesse momento que por algum motivo não fez a declaração lá no prazo e até esqueceu. E você pode, essas pessoas agora descobriram que está com o CPF irregular. E você pode ser a pessoa agora que vai vender esse serviço de regularização do CPF. Como? Você vai divulgar lá que você regulariza o CPF inapto. Você já sabe que o motivo é ausência de declaração do imposto de renda. Você vai pegar e vai cumprir com essas obrigações e o CNPJ, o CPF dessas pessoas será regularizado. E você vai cobrar por isso. Essa é uma outra fonte de fazer renda extra. Além disso, você pode fazer também, como algumas pessoas fazem. Se você tem um carro, de repente você pode rodar como motorista de aplicativo. Aí já são outras fontes de renda extra, não ligada à contabilidade, que você pode agregar para juntar recursos para começar o seu escritório. Tem hoje empresas como Mercado Livre, que contratam pessoas para fazer ali entrega, né, dos produtos do Mercado Livre. Então tudo isso são fontes de receita, fontes de renda para que ajude. A gente vai trabalhar de garçom, são ferramentas que vão te ajudar a levantar recursos para depois sim você investir num escritório melhor, num computador melhor, de repente ter uma impressora boa. Tudo isso vai ajudar você. Então, pessoal, se você não quer perder tempo, se você quer realmente ter o seu escritório de contabilidade, mas você está com um problema financeiro, tem dificuldade, se você realmente está com dificuldade, mas você é um contador, não faz sentido você passar 4 anos na faculdade para nesse momento agora, de formado, estar passando por esse momento. Então, está na hora de você dar um basta nisso. Está na hora de você fazer alguma coisa e mudar esse cenário. E só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. E uma coisa que você pode fazer é começar a aplicar o que eu estou falando nesse vídeo. Então, vai vender o seu serviço para microempreendedor individual, vai fazer o serviço para empregados domésticos, vai fazer o serviço para imposto de renda, vai regularizar empresas, vai abrir empresas, vai trazer caixa rápido para o seu negócio. Você vai conseguir montar a sua empresa com esses recursos. E se você fizer isso, as chances são de que você investiu quase nada ou nada, se você já possui alguma das coisas que a gente falou aqui, você vai conseguir montar o seu escritório e com pouquíssimos recursos financeiros. Eu gostaria que você deixasse o like nesse vídeo, se você é um contador, um técnico de contabilidade que deseja iniciar o seu escritório de contabilidade, vão falar para você que você precisa de muito dinheiro. Assim como pode falar também que você precisa ter experiência. E eu estou aqui para compartilhar com vocês.
Eu comecei com menos de 5 mil reais que eu peguei do meu cheque especial do Banco Itaú. E você pode hoje começar com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não faria isso. Eu estou compartilhando o que eu faria. Começaria vendendo serviços que eu não necessitava de... não necessitaria de sistema, não necessitaria de programa. Não, cara, um básico, que é um computador e internet que eu conseguiria fazer. Venderia esse serviço e aí, através desse serviço, eu ia adquirindo as outras situações do escritório. Beleza? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.